Alô amigos, é com muita alegria que estou aqui para conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus em nome do Lar Espírita Luz e Amor. E hoje nós temos a lição de hoje, a palavra de hoje seria deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize-se. Está em João, capítulo 14, versículo 27. Essa lição de hoje vem pedir para que a gente tenha paz, tenha calma, tenha paciência. E eu acho que ela é bem própria para o momento que nós estamos vivendo, onde nós estamos tendo muitas dificuldades em manter a paz, em manter a harmonia, em manter a harmonia no nosso lar, com os nossos amigos, com os nossos parentes. A dificuldade é muito grande. O medo atemoriza os nossos corações e nós nos sentimos meio que desolados, perdidos, incapacitados de se tomar uma atitude, dominado pelo medo. Então, quando Jesus diz: a paz eu vos dou, deixo-vos a paz, nós deveríamos pensar, lembrar muito bem dessas palavras e manter essa paz dentro do nosso coração. Manter essa paz com os nossos amigos, manter essa paz no nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos irmãos de caminhada. Não é fácil manter a paz diante de tantas dificuldades, diante de tanto desespero, de tanta dor, de tanto medo, mas nós não podemos mudar nada. Nós só podemos ficar preocupadíssimos, ficar nervoso, perder a paz, quando nós deparamos com um problema que tem solução, que nós podemos solucionar. Mas nós vivemos um momento que nós não temos controle. O controle está com Deus, o controle está com os companheiros espirituais. Então nós temos que aceitar a situação que nós estamos vivendo e lutando com as nossas forças, com as forças que temos, que é a prece, o amor, o perdão, e aprender a conviver de forma diferente com os nossos familiares. Aprender o que lição nós estamos escolhendo de tudo isso. As relações com nossa família, o trabalho em casa, as relações com os nossos parentes distantes. A nossa vida realmente mudou. Mas temos que fazer o quê diante daquilo que não podemos modificar? Aceitar e tirar o melhor proveito dessa situação. Com a seguinte pergunta: o que eu estou aprendendo com tudo isso? O que essa pandemia está me ensinando? E vamos olhar para o nosso lar e perceber que agora nós temos tempo para ficar com eles, para conhecê-los melhor, para conviver com eles no dia a dia. Eu, por exemplo, tenho uma filha com 25 anos que trabalhava em São Paulo, que trabalha em São Paulo, só que está em home office. E ela saía de casa às 6 horas da manhã, voltava por volta das 8, 8h30, 9 horas, dependendo do trânsito. E o que a gente conversava? Ela chegava cansada, eu também já estava cansado do trabalho. Qual é o tempo que a gente tinha para ter um diálogo? Praticamente nada. E hoje? Hoje nós trabalhamos numa mesma mesa, de frente um para o outro, no home office, às 8, 9 horas do dia. Então eu estou ali conversando, ouvindo o que ela está falando, ela me ouvindo, e podem ter certeza, o nosso relacionamento mudou muito. Eu aprendi a ver qualidades na minha menina que eu não conhecia. Aprendi a ver a maturidade dela no seu trabalho, que eu não conhecia. Aprendi a ver tantas coisas
que hoje eu admiro muito, não que antes não admirava, mas agora eu tenho orgulho, por que não dizer isso, da minha filha. Assim também ela comigo, aprendeu muito a conviver comigo, a trocar ideias, a pedir conselhos, a conversarmos diariamente sobre muitos assuntos, sobre vários assuntos, e conhecermos melhor, conhecermos cada vez mais. E com a mulher, então, gente, que mudança, que transformação, porque a transformação, lógico, também foi pelo estômago, né? Porque ela aprendeu a cozinhar. Vou falar baixo para ela não ouvir. Ela aprendeu a cozinhar e tem feito pratos maravilhosos, tem feito pratos gostosos, saborosos, a cada dia, a cada pães, bolos, etc. E a convivência também mudou muito, porque esse diálogo diário é necessário. Então, em vez de trazer a guerra para dentro de casa com essa pandemia, aprenda a tirar proveito dessas lições, desse dia a dia e conviver melhor, principalmente com os nossos familiares. Não é verdade? O que diz essa lição aqui? No Pão Nosso, o livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, tem a lição 46, que fala na tarefa da paz. Né? A paz, deixa-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou dá-la como, não vou lá dá-la, não vou lá dou, perdão, como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, não se atemorize. Está em João, capítulo 14, versículo 27. E o que ela diz? Que nós todos ambicionamos a paz. Lógico. Mas é raro aqueles que conseguem ter a paz no coração, ter a paz dentro de si. Por quê? Porque vivem perturbado, porque não haverá tranquilidade sem que as nações participem dessa paz. Nós falamos aqui de uma paz interior, mas nós temos que falar também da paz no mundo, porque sem a paz no mundo, a paz onde vivemos, nós não teremos essa paz. Então nós temos que conquistar essa paz. E não podemos esquecer que o mundo é feito de famílias, de casas. As cidades são feitas de casas. Onde nós moramos, vivemos em casas. Então, a paz, em última análise, tem que começar dentro de casa. Tem que começar ali, no recinto do nosso lar, a ter essa paz, a ter compreensão dessa paz, para que essa paz possa espalhar pelo mundo e cada pessoa, cada casa, cada lar, cada cidade, cada estado, cada país, ter paz. Ela tem que começar com a gente. Olha que responsabilidade. Quando nós falamos que o mundo está todo virado aos avessos, que está todo com tantos problemas, temos que pensar que esses problemas estão começando dentro de casa. Conquistar a paz em casa e transmitir às outras pessoas é estabelecer a paz no mundo. O que nós devemos fazer para isso? Como nós devemos comportar para que essa paz possa se expandir a todos? Quando eu carrego a paz dentro de mim, eu olho para o meu irmão, para o meu companheiro de trabalho, para os companheiros de vivências, que vivem no mesmo lar, eu transmito essa paz. E se eu transmitir essa paz, eles também vão ter paz nos seus corações. Quando nós reclamamos demais, quando nós não temos educação com os nossos parentes, nossos semelhantes, e tratamos eles de forma rude, espalhamos a guerra, espalhamos as dificuldades pelo nosso comportamento com o nosso semelhante. Quando eu não posso agir com amor, com sabedoria para com outra pessoa, é melhor se calar, é melhor se emudecer,
do que ofender ao próximo. Quando eu me comporto como uma pessoa em paz, essa paz eu transmito e levo a outras pessoas, que vai levando a outras pessoas, e que a paz retorne ao mundo, retorna até você também. A inquietação dentro de nós, né, por tudo que nós estamos vivendo, é muito grande. Os pensamentos negativos que brotam a cada instante no nosso cabeção é muito grande. E se nós colocarmos tudo isso para fora, nós vamos estar provocando as outras pessoas a terem também a mesma reação. E estamos pregando, então, não a paz, mas a desarmonia. É difícil? É difícil viver em paz? Sim, diante das dificuldades que nós nos encontramos agora, principalmente. Mas basta a gente colocar Jesus dentro do coração, colocar Jesus na nossa companhia, colocar Jesus do nosso lado, caminhando conosco e nos mostrando os nossos erros, os nossos defeitos, onde nós devemos agir com mais calma, com mais cautela. Sobretudo, acima de tudo, devemos confiar em Deus. Confiar que Ele está nos conduzindo com as suas mãos para os caminhos mais suaves possíveis. E se advir alguma negatividade diante da nossa jornada, lembramos sempre que estamos aqui para aprender, para melhorar, para crescer. E ninguém vai crescer, ninguém vai melhorar se não tiver alguma dificuldade para ele aprender, porque as dificuldades que nós encontramos pelo caminho, na verdade nós sabemos que são tarefas que nós temos que cumprir para que a gente possa dar um passo evolutivo, um passo adiante, evoluir um pouquinho mais, né? O que mais nós podemos falar sobre isso? Podemos falar também que mesmo quando diz aqui a lição, vou ler um pedacinho porque diz assim: o que nós fazemos para sustentar a paz? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados quase sempre depende de parafusos pequeninos nas junturas inexcedivelmente singelas. Vamos lembrar então que um aparelho, por mais difícil que ele seja, por mais um celular, uma TV, por mais difícil que seja, o que sustenta ele são pequenos parafusos, o que vai sustentar em nós são pequenos atos. Não precisa fazer um gesto grande, mas pequenos atos do perdão, do amor ao próximo, da bondade, da educação com o próximo. Quando passa um carro por você fechando, você já levanta a mão e mostra o dedo do meio como uma provocação, e aí então surgem conflitos. Quando estamos numa fila esperando por alguma coisa ser atendido, o nosso desespero em maltratar as pessoas que estão atendendo, em falar palavras que aborrecem aquelas pessoas, são pequenos atos que nós temos que fazer para manter a paz. Ter paciência neste momento, muita paciência. O que mais que fala aqui? Quando a gente faz muitas queixas, existem muitas razões, sim, para que a gente faça queixas. Mas a colaboração, a cooperação que restaura o equilíbrio, onde os espinhos do sofrimento e da consolação, se a consolação se refaz à esperança. Ficou confuso isso que eu falei, né? Vou repetir.
Detenha-te na tolerância divina e renova todas as criaturas de teu círculo nas oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando onde não possa agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos Jesus, a minha paz eu vos dou. E para que a paz se faça na senda que marchamos, é preciso que às custas do nosso próprio esforço se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo no amparo aos outros. Faça a paz em nós. Está difícil? Está muito difícil de fazer a paz dentro de você? Os compromissos, os medos estão tirando essa paz? Principalmente vamos falar dos medos. Quantos medos estamos vivendo hoje? Quantos medos estamos colocando dentro de nós de tudo que está acontecendo? Temos medo, muito medo da morte, porque vemos a cada dia pessoas que desencarnam, pessoas que estavam tão bem ontem e hoje estão no leito de dor, nos hospitais. Isso tudo tira essa tranquilidade de nós. Isso tudo nos dá medo. Então, dos ensinamentos daqueles que falam sobre essa situação de medo é entender que a nossa mente trabalha constantemente e elas produzindo pensamentos. É uma usina de pensamentos. E esses pensamentos são bons ou são ruins? E nós temos que entender que os pensamentos... Nós temos que entender que os pensamentos negativos foram gerados pelo nosso próprio cabeção. O nosso próprio cabeção é que fica diariamente, todo instante, produzindo pensamentos negativos. E nós, então, vivemos aquele pensamento negativo como se fosse uma realidade, como se fosse verdade. E aí, então, vem a desinquietação, a preocupação, o nervosismo por coisas que nossa mente está criando. Na realidade, se você for olhar e viver o dia a dia, a cada coisa no seu momento, a cada situação ser resolvida no momento certo, você se concentrar no aqui e no agora, você vai conseguir, então, no momento que surge esse pensamento negativo, verificar o que você está fazendo, olhar os seus passos, olhar o que você está comendo. O mais importante hoje é manter a mente ocupada em coisas boas. Manter a mente no presente, no aqui e agora. Agora, nesse instante. Como é que eu estou? Eu estou bem? Estou com saúde? Estou trabalhando? Como é que eu estou? Agora, nesse minuto exato. Porque daqui 2, 3 minutos já mudou totalmente esses pensamentos. Então, quando nós esse medo nos leva sempre a ter mais pensamentos negativos. Então, tem uma historinha, uma fábula de um sábio chinês que cabe bem nesse momento. Você sabe que conta as histórias, conta as fábulas que os sábios ficavam na porta da entrada da cidade. Não entendo muito bem por isso, mas para oferecer informações para aqueles que passavam, conselhos, etc. E tinha uma cidadezinha e um sábio ficava ali sentado numa pedra, olhando as pessoas passarem e conversar com eles, pediam conselhos, trocavam ideias. E aí um dia ele vê chegando a morte. E ele então para e pergunta para a morte: o que você veio fazer aqui nessa cidade? Ela diz: vou ceifar todos os seus habitantes. E ele então, num tom assim, meio que até desesperado, fala: não, faça isso. Tem piedade, são pessoas trabalhadoras, são pessoas boas. Tem piedade deles. Não faça isso, vai acabar com a nossa cidade.
Então, a morte olha para ele e fala, tá bom, atendendo o seu pedido, eu vou ceifar apenas 50% da população. Bom, não era muito, mas o sábio já aceitou então a proposta. Daí uns dias, daí tempo, a morte está saindo e o sábio diz para ela, você não cumpriu aquilo que você prometeu. Você me disse que levaria apenas 50% dos meus habitantes, dos habitantes desta casa, desse lugar. E ela disse, eu fiz isso. Eu só ceifei a vida de 50%. Os outros 50% que morreram foi de medo. Foi de medo no seu coração. Gente, essa fábula é antiga, mas não está acontecendo isso hoje. Nós temos tanto medo que morremos de medo. Muita gente morre com medo. Colocamos a esperança no nosso coração. Colocamos a fé em nosso coração. E aceitar o que manda Deus, o que manda Jesus, o que manda os companheiros, mas confiante de que Ele está do nosso lado, que Ele está nos auxiliando a transportar esse período difícil, está nos carregando pela mão, porque é necessário que assim seja. É necessário que a gente olhe pelo que está acontecendo, mas olhe também pelas coisas boas que estão acontecendo com as pessoas, com o mundo, com a transformação do mundo, com as águas mais limpas, com muito menos poluição, com as pessoas aprendendo a conviver, aceitando uma nova maneira de viver, nos seus lares trabalhando, outros indo para um lugar mais tranquilo e, sobretudo, olhando para dentro de nós e reconhecendo que nós agimos com a vida de uma maneira desnecessária, incoerente. Nós percebemos agora, nesse ano e meio, quase 2, de pandemia, de que nós não precisamos de tudo aquilo que nós temos. E nós trabalhamos 24 horas para adquirir as coisas que nós não precisamos, que nós não vamos usar. Quantas, a gente olha no guarda-roupa, quando começou a pandemia, olhava no guarda-roupa e via 10 ternos, 15 camisas, 20 camisetas, e aí não podemos sair, temos um carro de luxo e não podemos sair, não podemos usar aquelas roupas, não podemos usar aqueles sapatos, não podemos usar apenas uma peça de roupa por dia para ficar em casa, para dar uma passeadinha, talvez, em algum lugar, assim ali perto, como eu moro num lugar que é possível fazer isso, dar uma caminhadinha. Então, por que nós acumulamos tantas coisas? E nós trabalhamos tanto para adquirir aquilo que não nos faz falta. Quantas horas nós perdemos trabalhando desesperadamente para conquistar coisas, quando nós devemos, a partir de agora, a partir dessa nova ordem que se coloca, é trabalhar para ser e não para ter. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Eu peço a Deus, peço a Jesus que ilumine cada um, que dê muita força, muita paz, porque vamos vencer esta dificuldade. Vamos vencer e ter saúde, harmonia espiritual. Mas acreditem, nós vamos vencer, porque Deus está no comando, segurando as nossas mãos, para que essa travessia seja mais leve possível. Muito obrigado.